Foi muito bom estar com os pastores ontem lá, eles ficaram à tarde com a gente, e foi maravilhoso. E eu convidei eles para estar ministrando hoje aqui, porque eu não ia deixar, né, passar essa oportunidade. Então eu queria chamar aqui o pastor Cláudio, a pastora Maristela, para quem não conhece, alguns irmãos não conhecem, então vem cá, pastora, também, se apresentar. Nós trabalhamos juntos ministerialmente e fomos no mesmo tempo chamados, levantados. Então, é algo maravilhoso da parte de Deus. Hoje eles são pastores lá em Ponta Grossa, da Mevan, mas são uma benção. Então, quero deixar essa palavra com vocês, a palavra dele, fique à vontade, pastor. Obrigado por ter vindo, viu? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Eu posso sentir Deus nesse lugar. Fiquei muito feliz em vir aqui, me sinto em casa. E, que nem o pastor falou, nós viemos assim do mesmo celeiro lá do pastor Edésio. Do final do pastor Edésio, saudoso pastor Edésio. Enfim, nós temos passado aí um tempo, né? Passamos uma nuvem. E eu sei que cada um aqui tem um testemunho para contar, se fosse para contar, né? Então, Deus tem falado comigo com alguma palavra, e depois, no final, eu tenho certeza que alguém aqui vai querer escutar a Maristela, amém? Oh, glória! Então, ela vai ter uma palhinha também, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer aqui para vocês, tem algum filho aqui de Deus? Amém. O pastor falou que o filho está clamando, Abba, Pai. Você pode erguer tua mão e dizer, Abba, Pai, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Eu não podia deixar de vir aqui para contemplar o milagre junto com o meu pastor Jefferson. Contemplar com vocês esse milagre que Deus está fazendo na vida do Estema, e já fez na vida do Estema. Eu falei, nós precisamos ir lá para festejar juntos e glorificar o Senhor por tudo aquilo que já fez. Amém? Nós não podíamos deixar de estar aqui. Glória a Deus por isso. Para as pessoas que têm nos abençoado, que têm nos proporcionado uma noite de sono, uma casa para dormir, uma comida para comer, e uma oportunidade de falar do amor de Jesus aqui. Amém? Glória a Deus. Que bom. Tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para testemunhar, mas não vai dar para falar tudo, irmãos. Né? Não vai falar tudo. Mas eu quero começar, né? E se vocês quiserem abrir a Bíblia comigo lá, na palavra de 2 Reis 13. Quero que você veja, que você olhe pelos olhos do Senhor, tome posse disso na tua palavra, na tua vida, né? Que nós estamos vivendo momentos proféticos no Brasil, a nível de mundo. Então eu quero ler essa palavra com vocês, do versículo 14 ao 17, fala assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Versículo 16, disse o rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém, irmãos? Gostaria que você estendesse a mão aqui para mim e orasse por mim, que eu sou um vaso de barro que nem vocês, que Deus usa da mesma maneira que vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, entra com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Usa-me, Senhor, como um vaso, Pai. Nós sabemos que os homens guardam os tesouros em cofres, mas o Senhor guarda os tesouros em vasos de barro, Senhor.
me permita me esvaziar na tua presença agora, e dar tudo aquilo que o Senhor me deu, Pai, nesses dias, e tem me dado, que eu possa compartilhar com meus irmãos, Pai, esse alimento tão maravilhoso, que é a tua palavra, Senhor. Assim eu oro e assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Essa palavra é uma palavra profética, que eu quero dizer para vocês, trazer essa introdução. Eu quero que você se aproprie dessa palavra, porque existe uma nuvem em cima do Brasil. Espera aí, só você não entendeu. Existe uma nuvem em cima do Brasil. Amém. Reconhecida pelo mundo e determinada e dada por Deus. Amém? Aqui no primeiro versículo, quando ele clama, quando ele fala, quando o rei chega ali e ele fala meu pai, esses dois pais significam o profeta, que quando um rei ou uma pessoa era orientada por um profeta, ele se tornava pai daquela pessoa, porque dava destino, dava proteção, ensinava, mostrava o caminho, ensinava a profetizar, ensinava a reinar. E o segundo pai é o pai mesmo, porque você veja ali que na sequência ele fala assim, carruagem de fogo. Quem que subiu? Quem subiu com uma carruagem de fogo? Ele lembrou aquele Deus o que fez com Elias. Ele lembrou ali Eliseu, como quem chega aqui e diz, glória a Deus, o Senhor é perpétuo, o Senhor é eterno, é Ele que faz. Foi a mesma coisa que ele falou ali para Eliseu. Carros de fogo e seus cavaleiros. Foi aquilo que levou Elias. Ele então contemplou e falou, glória a Deus, né? O Senhor está aqui nesse lugar. Ele está fazendo essa noite, amém? E Ele vai falar no teu coração, vai te dar essa revelação, esse entendimento. No versículo 15 ele fala assim, então lhes disse Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou o arco e as flechas. No versículo 16 ele fala, disse o rei Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre ele, o profeta pôs a mão sobre ele, e disse, abre a janela para o oriente. Esse profeta, a teologia fala que ele tinha 93 anos. Quando você chega perto do profeta, irmão, quando ele se chega perto do Espírito Santo, quando se chega perto de Deus, certa vez eu falei, oh Deus, e a minha filhinha falou assim, pai, não leve o santo nome em vão, porque daí ele sai do trono dele para te escutar, para falar com você. Eu falei, opa, peraí, então, né, me perdoe. Aí quando se fala com o profeta, ele com 93 anos, ele levantou, ele pôs a mão em volta do rei e esticou a corda do arco para ensinar ele a lançar a flecha. E quando você chega perto de um profeta, e nós precisamos profetizar, existem profetas nessa nação, amém? Nós, você, todos aqui têm esse dom. O que nós precisamos é pôr em prática, é praticar e aprender o que fazer, para orar pelos enfermos, libertar demônios, orar pelos cativos, trazer a palavra. É isso que nós precisamos. E continuando lá no 17, ele fala assim, abre a janela para o oriente. Aí que eu quero dar a introdução. A janela para o oriente naquela casa era virada para o sol. Quem é o sol? A palavra de Deus fala que o sol da justiça, quem é ele? É Deus, é Jesus. E daí ele diz para você, diz ali para o rei, lança as flechas. Eu quero dizer para você, lança essa flecha, porque nós estamos vivendo um momento profético. Lança essa flecha, dê um nome para essa flecha. Qual é essa flecha que você quer? É uma flecha de vitória? É uma flecha do impossível? É uma flecha de cura? Lance essa flecha, porque nós estamos debaixo de uma nuvem. O Brasil está debaixo de uma nuvem de prosperidade. O Brasil não é visto não só pelos irmãos da igreja, pelos crentes, ele está visto pelo mundo. Ele é um celeiro, não só de alimentos. O mundo está reconhecendo que nós somos celeiros de missionários, de evangelistas, de homens de Deus. A nuvem saiu de alguns lugares e está parada no Brasil. Nós precisamos mostrar a nossa pureza, igreja. Nós já mostramos em 2018 a nossa força. Agora nós vamos mostrar a nossa pureza. Vocês estão sabendo o que eu estou entendendo? O que eu estou falando? Nós vamos mostrar a nossa pureza. Qual é a nossa pureza? Fala para mim. A pureza é
passar numa peneira, você vai ficar com aquilo puro. Essa é a pureza da igreja, de selecionar e saber quem é o homem de Deus. Falar todo mundo fala, mas é uma semente. A palavra que sai, pode sair do ímpio, pode sair do justo, mas ela tem poder de vida e de morte. Tem ou não tem? A palavra de Deus fala que a vida só sai da boca do justo? Não. A palavra de Deus é para todos. A semeadura é para todos. Aquele que planta vai colher, tanto faz o justo como o ímpio. Amém? Receba essa palavra na vida de vocês. Lança essa flecha. Diga: eu quero tomar posse. Eu quero viver isso. Eu quero fazer a diferença na minha família. Eu quero caminhar debaixo dessa nuvem. Se essa nuvem está aqui, eu vou lançar essa flecha. Seja um lançador de flecha. Seja um flecheiro. Ali eu estava estudando na teologia. O rei, quando ele ia avançar, quando ele ia conquistar um terreno, ele dava um sinal. Ele dava um sinal que ele ia tomar aquele território. Ele pegava a flecha, escrevia o nome da tribo ou do país dele e lançava num dia de festa. Quando o inimigo estava distraído, ele mandava um flecheiro e não matar ninguém, mas mandar bem no meio da festa. Ele mandava flechar, a flecha ia lá no meio e fincava lá com o nome daquele território. Irmão, manda a tua flecha. Na hora que o inimigo estiver distraído, você pega ele e diz: no nome de Jesus eu posso todas as coisas. A vitória já é minha. Eu me aposto e eu lanço essa flecha. Esse território é teu. Tome posse. A nuvem está em cima de nós. Deus está ao nosso favor. O vento está soprando do nosso lado. Se aposte de tudo, porque vai vir uma onda de prosperidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu vou falar mais um pouquinho para frente, e é isso que nós temos que estar vigiando, aquilo que o pastor falou, é vigiar e não deixar nada te distrair. Você não pode se distrair. Qual é o foco? É Jesus, e as demais coisas são acrescentadas, buscar o reino, e a sua justiça, e isso que nós temos que estar buscando, compartilhando, se reunindo, orando, um pelos outros, se levantar em oração pelas dificuldades, amém? Agora eu quero ler com vocês uma palavra de Ageu. Essa palavra é uma palavra profética para o Brasil. Vocês vão ver muitos pastores falando sobre isso, sobre essa janela e sobre essa nuvem. Amém? Ageu 1, só tem 2 capítulos de Ageu. Vou ler do 1 ao 13. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comes, mas não chega para fartar-vos, bebes, mas não para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa dela, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: esperastes o muito e seis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Versículo 10: por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor,
seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, versículo 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao seu povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Amém? Você crê que Ele é convosco? Amém? O que essa palavra em resumo quer dizer? Que nós estamos cuidando, irmãos, da nossa casa e não da casa do Senhor. Você tem cuidado do teu templo? Você tem cuidado? Você quer que você é o templo do Senhor? Você tem cuidado do teu templo? Do que você tem se alimentado? O que você tem buscado? O que você tem escutado? Do que você tem se alimentado? Dos teus pensamentos, das tuas ideias, do seu eu? E aqui ele fala que eles adiaram por 16 anos a construção do templo. Mas eu quero que você olhe pelo lado espiritual. Aqui fala de um templo material, mas eu quero dizer para você, o teu templo, o quanto você tem atrasado o processo de Deus na tua vida. Eu quero falar para os homens agora, que lá onde eu estou hoje, trabalha muito com sacerdócio, com posicionamento de homem. O que você tem feito para a construção da casa espiritual que você tem aí? Homem, você tem construído algo que o Senhor possa habitar? Você tem se posicionado como um sacerdote do teu lar? Aquele que vai à frente? Aquele que é a coroa da esposa? Porque a palavra de Deus diz que o homem, a coroa do homem é Jesus. E a coroa da esposa do marido é a esposa, o homem é a coroa da esposa. Você tem se posicionado, irmão? Ou tem preguiça? Qual o lugar do homem? Aquele que vai à frente. Não é a frente que eu digo, não é que nem uma família de pato, amém? Já viram família de pato? É o pato, a pata e os patinhos, tudo um atrás do outro. Não é assim que eu quero dizer. Aquele que vai à frente na oração, aquele que vai na busca. Porque o que eu posso fazer é falar o que eu vivo. Eu vivo pela fé. Eu vivo porque diz a palavra de Deus. Eu pergunto para você, homem, você tem se posicionado? Você tem tomado a frente com os teus filhos? Você tem educado eles? Você vai na reunião dos pais? A reunião é dos pais, mas só vai as mães, né, Silvia? Hoje vai ter reunião dos pais. Oh, que beleza, manda um bilhetinho lá. Mas não dá para mim sair do serviço. Como que não dá se chegar lá para o recurso humano de olha, preciso na reunião do meu filho? Acho que até ela vai se comover. Não, pode ir. Aonde você está? O que você está fazendo com o teu filho e com a tua filha? Como família. Lá nós trabalhamos muito nisso, mas nós pegamos pesado. Trabalhamos forte com os homens lá. Posicionamento. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje. Você é um bom homem? Amém? Pela fé? Oh, glória! Esse homem não é o homem macho, não é o autoritário, é aquele que sabe usar a autoridade. Porque o homem que tem autoridade, ele conduz, amém? O homem que tem autoridade, autoritarismo, não, é autoridade. Sem erguer a voz. A melhor coisa que tem é dizer: amor, a palavra de Deus diz isso. Pronto.
Vamos orar? Quando você não tem resposta, irmão, vamos orar? Nós temos ensinado, tenho trabalhado esse levante dos homens. E agora eu quero perguntar para você aqui, isso já, tempos que eu perguntei, eu pergunto para cada homem aqui, para cada mulher, você tem uma palavra? Ah, eu não tenho a palavra. Muitos aqui não têm palavra. Nunca recebeu uma palavra. Eu não tenho, pastor, uma palavra. Nem sei o que eu vou fazer. O que eu faço na igreja, na minha vida. Eu vou dizer para vocês. Sabe qual é a palavra que você tem? Homem, mulher, jovem. Adorador. Não precisa ter uma palavra. Porque ele procura quem? Que adore em espírito e verdade. Se eu não tenho a palavra, eu nasci para quê? Eu nasci para te adorar. E adorar. Como que se adora ele? Servindo. O que nós precisamos? Aqui, servos. Homens de confiança. Homens de dizer, não, eu vou lá, eu pinto o chão, eu pinto. Pode deixar comigo, pastor. Eu vou. É comigo o negócio. Precisamos comprar uma guitarra. Quanto que é uma guitarra? É tanto. Eu me comprometo, dou tanto por mês. Sem entrar nesse lugar, né? Enquanto mais você dá, mais você recebe. Você tem que plantar para receber. Você tem que perder para ganhar. Tem que ser o último para ser o primeiro. Não, é todo ao contrário. Se você quiser entrar nesse lugar, você não vai entender nunca Deus. Nós fomos feitos para adorar. Só adorar. Sem questionar. E ele fala aqui justamente isso. Sabe do que nós nos viramos, irmãos? Nós nos viramos para as nossas coisas. Para o meu sonho. O meu sonho, o meu carnê. O sonho tem carnê? É. O sonho tem carnê? Será que é sonho, irmão? Os 3 primeiros meses é sonho, depois é pesadelo. É esse lugar. Será que nós estamos prontos para edificar? Como que nós vamos edificar? Como que nós vamos construir esse templo? Homem. Como que você, homem, vai construir esse templo? Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse livro. Eu não tenho dinheiro. Eu gosto de livro, porque livro é um instrumento, é uma ferramenta para você se consertar. É uma ferramenta que te leva a compreender melhor a Bíblia. Ela leva a você a afinar a Bíblia. Uma ferramenta leva a você limpar os bicos. Regular o carburador é uma ferramenta. Mas eu não tenho, não posso, porque eu estou com um carnê. Tive que comprar, fui obrigado a comprar um iPhone. Todo jeito, olha, a geladeira lá em casa não funciona, mas eu fui obrigado a comprar. Então, onde você está construindo? O que você está construindo, homem? Me conta. Eu gosto muito de milagre. Esse mês eu recebi 2 milagres. Eita Deus! Primeiro, foi uma criancinha de 1 ano. Até um milagre. A médica falou, é milagre. Faz de novo o exame. É milagre. Cancela lá o outro hospital lá em Curitiba, manda embora a ambulância e pode ir embora. Eita Deus, glorifique comigo, me agrade, me agrade, glorificando o Senhor. E sabe o que eu falei para ele? Eu falei, eu não posso entrar lá, né? Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar lá e vai falar assim, e vai orar assim. Eu acho que eu contei para o pastor Jefferson. Você vai orar assim, hoje eu pego meu filho, pai, eu te entrego. Assim como fez Ana, porque eu orei para Deus, falei, pai, que palavra que eu vou levar? Vai para lá levar a palavra de Ana. Eu falei, palavra de Ana? Daí fui indo, né? A Maricela tinha saído, cheguei lá, falei para ele, olha, Deus me deu uma palavra, a palavra de Ana. E quando a Ana
para ela engravidar, ela fez um pacto com Deus. Ela fez uma aliança com Deus. Ela falou assim: se eu engravidar, eu vou dar meu filho, depois que ele desmamar, na mão do sacerdote, que era o sacerdote Eli, né? Um exemplo de pai. Alguém conhece o sacerdote Eli? Um exemplo de pai. E os filhos dele também eram um exemplo de meninos, né? Excelente companhia para os nossos filhos, né? Ofne e Finéias. Quem já ouviu falar do Ofne e Finéias? Excelente companhia para os nossos filhos. Mas ela cumpriu. Ela foi lá e entregou. E muitas vezes, irmãos, nós temos dúvida. Sabe por quê? O egoísmo do nosso amor. O medo de perder. Com Deus você nunca perde, irmão. Ele honra você. Pode ter alguns desvios, algumas derrapadas, mas Ele honra você quando você honra Ele. E eu fui lá e falei: o nosso Deus ainda é um Deus de pacto. Eu estava falando pro André, falei: André, sabe o que está faltando para nós, irmãos? Eu vou uma palavra difícil que nem eu sei falar, nem sei se existe. Reabrilhamento. Voltar ao passado. Voltar àquela... Cadê as irmãzinhas do coque que diziam: dá licença, posso trazer uma palavra? Sumiu. Nós temos que entrar nesse lugar de promessa, nesse lugar de compromisso com Deus. Eu, Senhor, eu quero um aumento, Pai, mas eu vou me comprometer, em tantos meses vou dar 10%, eu vou dar um dinheiro, eu vou dar uma oferta. Onde é que está isso, irmãos? Nós não temos mais pacto com Deus. Você tem algum pacto aí com Deus? Mas eu faço jejum uma vez por mês. Você tem algum pacto aí com Deus? Como é que se fala, amor, que o Velho Testamento é o... Isso. O Velho Testamento é a teoria, e o Novo Testamento é a prática da teoria. Mas está no Velho Testamento. É? Vai pensando assim. E é esse lugar que nós temos que entrar, de construção, de entendimento, porque é no pouco que Ele vai te dar mais, ou muito. Mas eu não tenho que dar. Eu gostei, muito legal hoje, eu escutei. Você não tem que dar, você tem uma galinha? Tem. Então dá um ovo da galinha de oferta. Pronto. Mas é muito pouco. Pouco? Que vergonha é essa? A vergonha é a máscara do orgulho. Você vem aqui, todo bonitão, tal. Vou tomar um café na tua casa. Pastor, nem vai lá em casa, vai. Está sem janela, quebrou os vidros, só tem ovo. Viu como é que é? Mas passa uma imagem. Passa a imagem do iPhone. Nós precisamos perder isso, irmão. Nós precisamos de posicionamento e transparência. É assim que nós temos que viver como homens, como sacerdotes, ser transparentes com as nossas esposas. Errei. Vem cá, vamos conversar, senta aqui. Mais uma. Você veja que um profeta foi falar, eles escutaram o que o profeta falou e obedeceram ao profeta. Agora eu pergunto para vocês: vocês têm algum profeta que vocês possam se consultar? Vocês têm algum mentor? Os homens, porque nós não temos mentor. As mulheres ainda são mentoreadas. Você vai numa rodinha de mulher, você vai conversar com elas, elas falam assim: mas li um livro tremendo, mudou meu comportamento. Aí a outra: que livro que é? Olha, comprei uma roupa lá em tal lugar, paguei um preço ótimo e tal. Nós, o que nós conversamos, irmão? E André, quer dar uma sugestão? O que nós conversamos? Mas olha, aquele carro, olha, o lançamento daquele carro, nós não conseguimos nem comprar um usado, mas nós vamos falar do lançamento. O que vai te edificar, irmão? Eu fiquei impactado em Mauá, fui para Mauá, estava numa igreja, mas uma bênção, conversando com o pastor, uma coisa do céu, né? De repente, o irmãozinho falou: o pastor falou, eu vou preparar minha pregação para amanhã, vocês me dêem umas 2 horas, vão lá na padaria, né? Onde tinham os outros irmãos, né? Falei: acabou a conversa. Aí vamos descer para a terra de novo, né? Fui lá, André, me surpreendi, cheguei lá, uns varão,
fogo na canela e olha, só coisa espiritual. Pô, você viu a cura? Nós oramos para aquele homem, aconteceu isso. Eu falei, olha, eu acho que eu estou no lugar certo. Onde está? Onde está esse povo? Onde estão esses homens? A nuvem está aí, a flecha está aí. Nós, homens, precisamos se levantar. Nós, homens, precisamos se levantar. Os meninos, as meninas têm que ter referência de pai. Reverência de pai. E referência de mãe submissa. Fui falar para uma doutora sobre submissão, mas a hora que eu não sei de onde que saiu essa submissão. Ela, eu não sou submissa, não concordo com submissão. Eu falei, mas você nem sabe o que é submissão? Ela, mas o que é submissão? É você estar de acordo com a missão do homem. É abaixo da missão, mas você está concordando com a missão do teu marido, do teu sacerdote. Eu pergunto para você, você sabe qual é a missão do teu esposo? Ele já falou para você qual é a missão? Sou adorador. Ele tem missão? Cutuca ele e diz, tem missão? É segredo que você não quer me contar? Qual que é a tua missão? Pastor, posso liderar um grupo de oração? Pode? Qual é o grupo? Bom, já sabe, né, irmão? Pela risadinha de vocês, já entendi. Entendeu? A oração que move o mundo, irmão. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós oramos muito pouco. Em unidade, muito pouco. Se vocês querem ver um livro de oração, vejam um vídeo de uma missionária chinesa. Diz que a China orava de madrugada. E a palavra de Deus fala, eu amo aqueles que me amam, eu amo de madrugada. Onde estão esses homens? O que nós precisamos despertar neles? Destravar neles? É a revelação da verdade, do amor, da graça e do entendimento. Porque o homem, ele gosta de racionalizar, ele gosta de entender. E para construir esse templo em você, meu irmão, você vai ter que se posicionar. O homem, por ele ser o cabeça da mulher, quem que escuta ele? Jesus, porque Jesus é a coroa do homem. Certo? Não que a mulher não acesse esse lugar, a mulher acessa. A palavra de Deus diz que a mulher sabe edifica o lar, não é o homem. E as mulheres são, nossa, não tem nem o que ver. Mas eu quero dizer que o homem, ele faz a diferença. Em todos os ambientes. Na família. Na igreja. Nós precisamos levantar um exército. Nós precisamos levantar os valentes de Davi. Pergunto para o pastor. Essa é a página amarela, que ninguém conheceu as páginas amarelas, né? Não é do tempo de vocês? As páginas amarelas do jornal falava assim, vende-se, procura-se, né? As páginas amarelas de Deus falam assim, se a área é branca, os ceifeiros são poucos. Porque sempre o reino de Deus está precisando de homens para trabalhar, para servir, para atender, para orar, para abrir um culto. Eu vou falar algo que você já sabe, mas vou falar um pouquinho sobre homossexualidade. Quando um homem entra nesse lugar, o que ele vai procurar? Um outro homem. Quando uma mulher entra nesse lugar, o que ela vai procurar? Representar um homem, certo? Significa que vai procurar a figura do pai, aquele que ela não teve. Porque muito amor gera sensualidade.
muita correção, muito autoritarismo, gera legalismo. Muito perigoso. O que nós precisamos é da Bíblia para nós trazermos o equilíbrio. Por isso que eu digo, posicionamento de homem. É esse lugar. Eu creio que o pastor Jeff tem pregado isso, tem trabalhado com isso, tem buscado em Deus estratégias, porque nós precisamos nos levantar. Nós precisamos de homens íntegros, homens de confiança, homens que você confia em deixar uma criança para ele cuidar. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero ir para Mateus. Eu sou um dos pastores que cuida dos homens lá na Mevan. É um desafio, mas nós temos vencido, viu, William? Temos vencido porque eles têm visto isso e têm se posicionado. E dizem, eu quero mudar, eu quero buscar isso. E aí que nós entramos com as ferramentas, com os estudos, com as reuniões e com as oportunidades, para que ele venha se revelar e venha poder exercer novo na vida, amém? Posicionamento. Mateus 21, 12 e 13. É uma palavra bem conhecida. Fala assim: então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem, a minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões. A palavra de Deus diz em Coríntios 13, 17, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são o templo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, que ele... Agora eu vou indo para João. Se vocês quiserem me acompanhar, João 2,13. É uma palavra também bem conhecida, é a mesma que eu li ali em Mateus, mas ele fala assim: era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Pode dizer comigo: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Ok. O que você está vendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo, e você reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém. Durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Agora eu quero dizer para você,
Por que tinha aquele comércio ali do lado da igreja? Porque nós, quando a gente vem no templo, a gente não vem preparado para ofertar. Amém? Estou falando com vocês? A gente não vem, a gente não prepara algo para trazer. E é interessante que a teologia mostra que os gasofiláceos ficavam fora do templo, não ficava dentro. Imagina esse gasofilácio lá fora da igreja. Não vou comentar, vamos pular essa parte. Mas então, o porquê que tinha aquele, por que Jesus ficou irado? Sabe por quê? Porque os vendedores ali, como é que é o nome deles? Os cambistas, né? Eles também trocavam dinheiro, porque a pessoa ia despreparada, vinha aqui trazer um cheque, né? Quem que vai trocar esse cheque? Eu só tenho essa nota de 200, quem que vai trocar? Puxa, né? Como é que eu vou fazer, né? Pastor, sabe que o senhor não troca? E Jesus não gostava daquilo, porque você tem que preparar a tua oferta. Você tem que saber que domingo é sagrado. Você tem que saber que isso aí é sagrado. Lá em Lucas, não sei se é 16:4, 4:16, está lá em Lucas. Ele fala assim, abre parênteses. O que Paulo fala? Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Daí voltando, fecha parênteses, Lucas fala assim, que Jesus, ele tinha o hábito de ir à sinagoga, irmão. Você é imitador de Cristo? Você tem o hábito de ir na sinagoga? Chova, faça sol, você tem que estar aqui. Jesus tinha o hábito. Você é imitador de Cristo? Você é imitador de Cristo? Você tem o hábito de ir na sinagoga? Você tem o hábito de vir na igreja? E ali ele fala, por que aqueles povo vendedor, André, sabe o que eles faziam? Você acha que o vendedor, eu tenho alguns passarinhos, eu gosto de passarinho. Então você chega para comprar um passarinho na agropecuária, ou tem um filhotão, se você não sabe que é macho ou é fêmea, ou tem um passarinho velho. O que tinha lá naquele lugar? Pomba velha, porco velho, boi velho, aleijado, torto. Tinha até ovelha, que ele fala ali, que era o suprassumo da oferta, era a ovelha. Daí eu pergunto para você, o que você tem ofertado para o Senhor? Põe a mão no teu coração, pergunta para o Senhor, o que você tem ofertado? Lembra que eu falei, vamos voltar às raízes, vamos se reabibliar, dizer, pai, eu quero ofertar, pai, algo. Esse pastor está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma consequência daquilo que ele pode te dar. Eu achei tão lindo, o profeta chegou, sabe o que o profeta falou? Eu vou te dar tanta prosperidade, agora, nessa nuvem. Tome posse. Ele falou assim, eu tenho algo para falar para vocês. Eu estava lá, eu pulei e agarrei. Ele falou assim, eu tenho algo para falar para você, William, tenho algo para falar para você. Eu vou te prosperar tanto, que você vai correr o risco de se perder. Eu vou correr esse risco, mas eu vou te prosperar, André. Eu vou te prosperar, jovem. Essa nuvem é de Deus. Eu vou te prosperar tanto, mas eu quero correr esse risco. Eu quero dizer para você, por que aquela pomba estava, o que representa aquilo? Nós temos que olhar profeticamente. Os 4 seres viventes, que é a águia, o touro, o homem e a ovelha. Vamos olhar profeticamente, porque tudo é profético. Aquela pomba presa na gaiola. Você tem prendido o Espírito Santo. Será que você não tem prendido o Espírito Santo aí dentro? Desse templo que você tem construído? Será que você é capaz de deixar Deus construir esse templo?
O que representa essa pomba presa na gaiola? É o Espírito Santo preso dentro de você. Libere ele. Libere ele. Escuta o que ele te fala. Se você não escuta o Espírito Santo, escuta tua esposa. Aleluia. Escuta tua esposa. As mulheres têm uma característica maravilhosa, né? De fazer a função do Espírito Santo para nós. Viu que eu já perguntei umas coisinhas para ela? Ela é minha disjuntora. Ela me auxilia. Ela é meu holofote. Eu estou aqui, ela está, ó, com o holofote ligado em mim. O Espírito Santo ajuda ele. Faz ele lembrar, pai, usa. Está ali. É o holofote do homem. A Bíblia fala isso. Agora eu digo para você, será que você não está aprendendo o Espírito Santo? Será que você não está aprendendo, você não está fazendo aquilo que ele, ou está fazendo pelas metades, aquilo que ele diz que é para você fazer, homem? Vamos nos levantar, deixar o Espírito Santo voar, deixar ele fazer, deixar ele te usar. Essa oferta que foi feito do verdadeiro cordeiro, foi feito para você, minha irmã. Foi feito para você. O sacrifício que Deus fez lá na cruz é para você. Quando você olha para o teu irmão, o que você vê nele? Quando você olha para a tua esposa, para o teu patrão, para aquele que te corrige, para aquele que te pisa no pé, o que você vê nele? Não, mas ele não é crente. Você não vê Deus nele? Você vê um cavalo correndo, nossa, como Deus pode criar esse cavalo? Você não pode ver o teu patrão? Você não pode ver Deus nele? Quando você vê algo lindo, você diz, olha que como Deus é perfeito. Será que você não pode ver Deus nele? É esse lugar que o pastor Jefferson, que você chegue, varão, homem de Deus, aquele que é o primeiro a erguer a mão, o primeiro a glorificar, porque o homem tem uma coisa, como a gente trabalha, né, André? A gente vive cansado. Nunca vi o homem vive cansado. A mulher chama ele, está lá no sofá sentado. O que você está fazendo? Nada. Meu controlinho. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Deixe o Espírito Santo voar dentro de você. Agora é o momento de você enviar as flechas. É o momento de você viver. Pense nisso, vá para casa e reflita. Não, pai, eu quero viver esse novo. Eu quero estar debaixo dessa nuvem. Debaixo dessa nuvem de prosperidade espiritual. Eu quero receber esse novo. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. Eu quero ser algo que vai fazer diferença. Eu quero ser aquele que... Olha, já entrevistei 6. Eu pensei que não ia encontrar a pessoa certa. Seja esse. Nós precisamos pôr em prática. Homens, nós precisamos se levantar como sacerdotes, como homens que tomam posicionamento. Aleluia. Às vezes você não consegue entrar na presença do Senhor por causa dos cambistas. Você não consegue entrar na presença do Senhor porque você fica pensando lá fora. Você fica pensando nos cambistas, você fica pensando nas tuas dificuldades, nas tuas dores, naqueles negócios que você se meteu, naquele risco. Sabe aquele jogo de risco? Aquela plataforma virtual. Irmãos, o homem só cai quando ele só cai com a ganância. Irmãos, vamos voltar à terra, vamos voltar a esse lugar de servo, esse lugar de sacerdote, esse lugar que você faz a diferença, esse exército do Senhor, esse homem que qualquer um pode contar com ele, porque ele dá a palavra, ele cumpre. Eu quero falar com vocês
A verdadeira oferta é essa, é o Cordeiro. Mas eu quero em breve testemunho da minha ida lá para o Paraná. E quando Deus falou conosco, foi um momento muito difícil, porque eu não queria abrir mão disso, desses benesses da igreja, né? Esse lugar que eu tinha, o ministério, eu não queria abrir mão de vocês, e enfim, eu resisti muito, e acabei usando aquele sactel furado. Lembra que eu li para vocês agora há pouco? Você ganhava a mesma coisa, a mesma colheita, e parece que punha dentro de um sactel furado, porque a palavra de Deus diz: a pequena colheita nada faltou, mas a grande colheita nada sobrou. Se Deus não tiver no negócio, a pequena colheita vai multiplicar. Aquele dois dedinhos de óleo não vai faltar. E se você for ler o versículo, agora eu vou sair um pouquinho, mas já volto. O versículo do óleo, se você for ler, teve que morrer, pastor. Quem que teve que morrer? Acho que o marido dela, não foi? O marido teve que morrer. Agora eu pergunto na tua casa: quem que tem que morrer lá? Para pôr as contas em ordem. Pensa. E aí, fomos para lá, e meus pais estavam bem, mas quando nós fomos, eu pensei: vou cuidar deles, vou ajudar minha irmã. Eu vi que ela estava passando muita luta, muita dificuldade. Eu falei: amém. E Deus estava direcionando, e muitas vozes, e como é difícil, né, irmãos, escutar as muitas vozes, né? Às vezes você tem muitas portas abertas, você não sabe qual passar. A palavra de Deus diz em Apocalipse: é isso que eu ponho diante de ti, uma porta aberta. Qual é a porta? E eu resisti e tal, acabei indo. Chegamos lá em 2016, passamos luta? Passamos. Foi difícil? Foi. Mas sabe que você passar o deserto, sentindo a presença do Senhor, irmão, eu ainda falei hoje para os meus irmãos, falei: olha, a presença de Deus era tão viva, verdadeira, palpável, que você não passa, você nem via passar a luta. E eu já, muitos anos atrás, eu já tinha me reconciliado com a minha mãe, com o meu pai, eu tinha me arrependido, pedido perdão, e voltei para lá. E a palavra de Deus, embora eu não tivesse meditado nem pensado nisso, a palavra de Deus diz lá em João, em Efésios também: honrar pai e mãe. Para quê? Teus dias sejam acrescentados, outras versões, que você prospere, enfim. E eu entendi, André, dá honra a quem tem honra. Dá honra para quando você chega num lugar, honrar aquela pessoa que está naquele lugar. Seja uma pessoa que está na porta, seja um cuidador de banheiro, seja um chofer, seja um valet, honra. E eu fui. Chegamos lá, chegamos em 2016, em maio de 2016, minha mãe faleceu em outubro de 2017, dezembro de 2017, e ela estava sofrendo muito. Ela já tinha feito uma cirurgia cardíaca, sofreu uns 30 dias, e um dia estava eu, meu pai, minhas irmãs e a Maristela, estava junto, né, amor? E ela estava ruinzinha assim no hospital, bem fraquinha. O médico falou que tinha que fazer a cirurgia de novo, né? E ela não tinha condições de saúde, né? Daí eu peguei e falei: pai, meu pai ainda tinha memória. Falei: pai, posso orar pela nossa mãe? Pela minha mãe? Falei para minhas irmãs: eu posso liberar ela com essa oração, para que Deus se encarregue em recolhê-la, para ela não ficar sofrendo? Vocês liberam a vida dela? Daí minhas irmãs falaram: nós liberamos. Eu falei: você, pai? Nós liberamos. Então eu falei: vou orar. E orei. Acho que foi na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, ela partiu para a glória. Amém?
Bom, e aí você passou, daí nós fomos morar com meu pai, que ele estava com um pouquinho de esquecimento, que ele não era Alzheimer, era demência senil. Fomos morar com ele, né, Mar? E ali eu aprendi a honrar meu pai. Eu choro porque eu aprendi que um homem de verdade chora, irmão. Antes de eu conhecer Jesus, eu fiquei acho que uns 100 não, acho que uns 40 anos sem chorar. Eu não sabia o que era chorar. Hoje eu choro, eu não choro de dor. Eu choro para glorificar o Senhor, eu choro porque Ele me quebranta. E eu digo, servi meu pai. Eu dei banho nele. Todos os dias. Eu punha pijama nele todos os dias. Eu dava de comer para ele todos os dias. Eu trabalhava bem pouquinho. Eu sou autônomo, mas eu estava lá para cuidar dele. Ele de manhã levantava, punha roupa, dava remédio, dava café, ia trabalhar um pouco, punha ele no sofá. No inverno eu ficava tomando sol. Quando eu voltava, ele falou, que bom que você fez. Chegou, filho, vamos almoçar. Falei, beleza, vamos lá, vamos no banheiro fazer um xixi, vamos. Ia lá no banheiro, fazia um xixi, às vezes um cocô. Eu limpava ele. Depois íamos almoçar. Depois do almoço ele tirava uma fiaca, como ele falava. Uma volta de umas 3h30 eu chegava lá. Chegava lá e dizia, pai, que bom que você chegou. Ele falava, filho, que bom que você chegou. Estava te esperando para tomar um café. Falei, então vamos tomar um café. Aí tomava um café, daí depois ele falava assim, filho, você está de carro aí? Eu falei, estou, hein? Vamos dar uma volta. Daí nós saímos dar uma volta. E daí ele falava assim, o que é esse prédio aí? Porque ele lembrava do passado. Entendeu? Ele falou, e esse prédio? Olha que lindo, cara. Eu falei, pai, você gosta de andar de carro? Gosto. E assim eu fui caminhando com ele. Fiquei 4 anos, né? Não, depois que a mãe partiu, 4, né? Fiquei 4 anos, irmão. Pergunta se eu dormi uma noite. Eu pus minha cama assim, deitado, eu via ele. Pus uma mesa, uma cadeira na frente da cama. Cada vez que ele mexia na cama, eu levantava. Porque ele às vezes queria fazer xixi de madrugada. Então eu levantava. Eu estava constantemente, não dormia assim uma noite toda de sono. Mas, irmão, valeu cada minuto. Cada minuto. Eu fiz o enterro da minha mãe e fiz o enterro do meu pai. E eu tive a oportunidade de... A minha filha, que eu perdi uma filha, né? Perdi, não ganhei. Mas eu orei por ela, fiz a respiração boca a boca por ela, nela. E fui até onde Deus permitiu. E ali eu entreguei ela para o Senhor Jesus. Eu orei, porque um dia eu orei agradecendo. Falei, pai, obrigado. O Senhor me deu uma filha. Mas hoje, eu lhe devolvo, porque nada é meu. E se o Senhor quer recolher a sua flor antes da hora, no momento, pode lhe recolher, porque nada é meu. E o meu pai fez a mesma coisa. Fiz a respiração boca a boca. Cheguei, minha irmã ligou que ele tinha se afogado. Eu estava dentro do elevador, quando eu desci, ele já estava. Eu cheguei, fiz a respiração, fiz massagem cardíaca até o SAMU chegar. Aí o SAMU chegou, fez os procedimentos todos lá, mas era o momento dele partir. Mas eu digo para vocês, e hoje eu estou nessa nuvem. Estou ali, estou naquela casa, minhas irmãs querem vender, eu estou nessa nuvem. Mas atento, porque Deus quer falar. Pai, confirma que essa é para mim ficar aqui. Pai, eu quero estar olhando para o sol da justiça. Eu quero estar atento a um profeta no que ele vai falar. Mas eu achei lindo, irmãos, quando eu li uma palavra. E quero dizer para você, hoje, esse é o lugar que você precisa entrar, de honra. Honre teu pai, honre tua mãe. Largue tudo, vai cuidar dele. É o mandamento de honrar teu pai e tua mãe. É um mandamento com propósito. É um mandamento de Deus. Vai cuidar dele na casa dele. Pega tua esposa, vá para lá. Faz assim na mudança. As coisas materiais você não leva nada. E ele partiu. E agora eu e a Maristela estamos vivendo essa nuvem. Atento, porque Deus quer falar. Porque pela nossa vontade, Limeiro tem minha casa, eu acho que eu vou voltar lá, eu amo aquele lugar.
mas é Deus que quer. Mas eu quero encerrar com vocês uma palavra que Deus me deu. Está lá em Gênesis. Eu vou citar ela porque para mim falou no meu coração. A Bíblia, ela, como é que eu posso dizer? Você passa por ela, você lê ela, e parece que você não, de repente, mas quem escreveu isso aqui? Eu já passei por aqui e não vi. William, sabe o que Deus falou para mim? Falou assim, lá em Gênesis 46, quando Jacó soube que José estava vivo, veja que tremendo, irmão, veja que dependência de Deus. José, o filho mais amado de Jacó, o filho mais amado, quando eu falava, pai, José está vivo, pai, e mandou te buscar, Sueli, o pai está vivo, mandou te buscar. Sabe o que Jacó fez? Podem ler lá, Gênesis 46, versículo 4. Ele foi consultar Deus. Pai, meu filho está vivo. William, será que eu vou? Sabe o que Deus falou para ele? Olha o que Deus falou para ele: eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir. Certamente, a mão de José fechará os teus olhos. Irmão, eu tive a oportunidade de fechar os olhos do meu pai, da minha filha e da minha mãe. Eu tive essa oportunidade. E lendo no Gênesis 50, versículo 1, leiam lá comigo. Eu falei, eu não acredito que José, eu sou parecido com José. Ah, Jesus, sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó: então José se lançou sobre o rosto do seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. Eu me joguei em cima dele, levei ele para a cama dele, fiquei beijando ele, pastor, por mais de 2 horas, até o IML vir buscar ele. E eu quero dizer para você hoje: você quer honrar teu pai? Se o teu pai não passou, se o teu pai já partiu, honra teu pastor. Se você quer sair do teu lugar, se você quer ficar aí no teu lugar, se você quer, fecha teu olho, bota a mão no teu coração. Se quiser vir aqui na frente, venha. Deus está aqui nesse lugar. Ele conhece teu coração. E eu quero dizer para você: honre, irmão. Honre, porque a honra te traz vitória. Eu digo para você, eu estou no lugar do favor de Deus, e quando você honra, você entra nesse lugar de favor, no lugar de graça, e você não entra no lugar de misericórdia, irmão. Eu me arrependo, vamos ver o exemplo, eu me arrependo de não ter cuidado do meu pai. Pastor, o senhor me ajuda? Vai nesse lugar, se arrepende. É com Deus que você tem que pedir perdão. Ele já partiu, ou ela já partiu, mas é esse lugar, e Deus tem me honrado. Quando você, não digo nem desviado, mas você não faz aquilo que Deus quer que você faça, você entra num caminho que chama misericórdia de Deus. Você, como pastor, você pode orar, as coisas vão acontecer, mas você vai ter que pagar um alto preço. Você vai ter que fazer muita força para aquilo acontecer. Deus foi tão bom, eu orando à distância para o pastor Jefferson. De repente, venham para cá, tem lugar para vocês ficar. Favor de Deus. Onde eu estou morando lá, era a casa do meu pai. Até agora, Deus não providenciou um comprador, porque eu estou vivendo no favor de Deus.
tudo assim no favor. Quando chegamos lá, eu ganhei roupa, porque cheguei lá, né, no grosso do inverno, não tinha mais roupa. Fui abençoado com umas roupas. Depois o ladrão entrou, levou tudo. Depois eu ganhei tudo de novo. Falei, Senhor, o Senhor não vai me tirar do propósito, da graça de deixar de reconhecer. Amém, irmãos? Muito obrigado por ter me escutado. Quero dizer para vocês que eu amo primeiramente Jesus. Tudo que Ele tem feito, fez e vai fazer. E continua fazendo. Glorifique o Senhor, honre o Senhor, pelo mínimo que Ele faz por você. Porque no muito você vai ver. Muito fácil de ver no muito. Mas no pouco, são poucos os que enxergam. Amém? Quero chamar minha esposa. Ah, não. No mínimo meia hora, né, irmãos? Termina que horas, pastor? 7h30? Não. Fala aí, irmão. 7h30, quando termina? 7h30, né? Então eu só vou concluir o que o Cláudio falou, porque toda mulher tem o marido que precisa, né? É, mulherada? Toda mulher tem o marido que precisa. Eu sempre agitadinha. Deus me deu um marido. Calma, Maristela. Amor, vamos rápido, amor. Se você é ansiosa, Deus te dá um marido bem calmo. Para dizer, meu Deus, mas ele é muito devagar. Não, é para que Ele quer tratar a tua ansiedade. Deus quer usar teu marido para tratar a tua ansiedade. E se você é muito devagar, teu marido é muito rápido, Deus também está usando teu marido para acelerar você. Então Deus, toda mulher tem um marido que precisa. E Deus me colocou no meu lugar, porque eu sempre orava e falava, Deus, eu acho que não vou voltar para Ponta Grossa. Deus, Cláudio falou, nós vamos. Eu tive que fazer, eu irei. Aonde você for, eu irei. E Deus usou tanto essa família, porque eu era engessada, gente. Totalmente engessada. Cheguei em Ponta Grossa achando que eu era tal. Deus me colocou bem no lugarzinho, no meu lugar. Porque daí eu fui morar com meu esposo, né? Claro, com meu sogro, os dois super bem-humorados. E eu tinha que dar risada e não chorar. E aprender a rir com meu sogro. Porque eu brigava com ele, ele não deixava ficar braba. Ele me quebrava. Quantas vezes Deus usou ele? Então eu entendo que profeticamente, em Ponta Grossa nós fomos porque Deus usou meu sogro falar assim, cadê o filho? Cadê meu filho? Meu filho vai chegar? Porque nós estávamos clamando a Jesus. Mas eu entendi profeticamente, quando eu entrei aqui na igreja do pastor Jefferson, eu entendi profeticamente o que Deus está falando para vocês nesses dias. Deus está usando a vida do pastor Jefferson e do Estevão para dizer, há filhos aqui clamando, Abba, Pai, eu quero ver o Pai, eu quero ver o Pai, eu quero ver o Pai. E quem vê o Filho, vê o Pai. Algo profético para a vida de vocês. Quem vê o Filho, vê o Pai. A igreja que Deus levantou nesse tempo aqui em Ponta Grossa está clamando para ver o Pai. Porque Deus usou a vida até do Estevão para dizer, Pai, Pai, eu quero ver o Pai. Deus está clamando aqui, eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai. Os filhos estão clamando aqui. Eu quero ver o Pai. E vocês vão ver a manifestação do Pai em Limeira. Porque o filho está clamando. Eu quero ver o Pai. Pai, cadê você, Pai? E você, pai, agora, você é pai físico, que está ausente do seu filho, se mostre a seu filho. Porque é um clamor do filho. Eu enxergo hoje tudo profeticamente. Tudo profeticamente, eu enxergo hoje tudo profeticamente. Deus, de fato, levantou meu esposo como evangelista. E o evangelista sopra o Espírito de Deus para fazer as pessoas verem Cristo. Deus usou meu esposo para entregar minha filha para Jesus. Ela viu Jesus. Deus levantou meu esposo. Ele pregou na igreja católica, na missa do 7º dia. Mas, né, a gente nem fala isso, porque muitos não vão entender.
Mas Deus usou a vida do meu esposo como evangelista para soprar e fazer o pai e a mãe ver Jesus. Nós demolimos na nossa casa o espírito de idolatria que existia lá. Nós não idolatramos ministérios hoje. Nós não idolatramos dons hoje. Nós não idolatramos homens hoje. Nós não idolatramos igreja hoje. Nós não idolatramos filhos hoje. Nós não idolatramos homens hoje. Nós não temos cambista no nosso templo. Por quê? Porque Jesus expulsou os cambistas do nosso templo. Porque hoje nós declaramos, vivemos pela fé em Cristo Jesus. Onde você vai estar? Onde Deus quer que eu esteja. Você vai morar onde? Numa cabana? Numa casa? Porque de fato nós moramos numa cabana. E uma criança chegou lá em casa. Só os mais íntimos sabem disso. Uma cabana de madeira no meio do mato. Tinha cambá, tinha piolho, pulga. Jardim do Éden após a queda. Não tem problema. Porque aqui eu morava no Jardim do Éden. Mas Deus nos levou no Jardim do Éden após a queda. E uma criança, eu acho tudo profético, né? A boca da criança libera o perfeito louvor. E ela olhou assim, nossa, no meio do mato, né? Sem luz, sem água, sem poço, sem banheiro. E Deus nos levou para lá. Uma criança olhou para mim e falou assim, nossa, que casa igual do Scooby-Doo. E a criança é profética. É profética. A boca da criança. Eu falei, por que Scooby-Doo? Porque está tão feia por fora, mas está linda por dentro. Opa, eu estou feia por fora. Não faço mais minha unha, cabelo. Estou desse jeito. Mas Deus está me construindo o templo lindo por dentro. Meu templo está lindo por dentro. Meu templo está lindo por dentro. Porque eu estou feia por fora. Mas por dentro Ele está me tornando linda. E eu entendi a voz profética de Deus. Ali Deus falava profeticamente. Eu falei, Cláudia, Deus vai nos levar para o apartamento. E quem entrar no caminho de Deus... Quem entrar no caminho de Deus não viver a vontade perfeita. E eu entendo profeticamente que Deus entregou a cidade de Limeira para os filhos que vão clamar, Abba Pai. E se essa igreja clamar, eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai. Eu quero ver o Pai. Eu quero o meu Pai. Eu quero ver o Pai. Vocês não entenderam o que o Estevão está fazendo com essa igreja? Vocês não estão entendendo? Eu quero ver o Pai. A manifestação do Pai. É o Pai, não é o pastor. Não é o pregador, é o pai. É você, pai, que precisa se levantar e se apresentar para o seu filho. Filho, eu estou aqui para te ensinar. Nesses dias, Deus está levantando uma igreja que quer ver o pai. E você, igreja, que quer ver o pai. E Jesus expulsou os cambistas do nosso templo. Quando nós chegamos em Ponta Grossa, não tínhamos casa, não tínhamos carro, não tinha nada. Mas nós tínhamos ele, o pai. Verdadeiramente o pai que meu sogro, que era meu pai, quando o pastor lá do Jean, no meu van em Ponta Grossa, no dia da primícia, falou assim, Cláudio, você pode pregar no dia 1º? Eu falei, nossa, achei muito estranho, pastor, da honra para o Cláudio, no dia 1º de janeiro pregar. Maricela, você pode pregar no dia 4 de janeiro? Dia 4 de janeiro, o dia que nós entregamos nossa filha, ela faleceu no dia 4. Eu falei, é muito profético, eu entendo tudo sobre datas, tudo nós entendemos profeticamente. E quando o Cláudio foi pregar, meu sogro muito católico, ele não ia na igreja de crente. Naquele dia o Dionísio e a Gislé estavam lá. E eu conto esse testemunho, já me liberaram, viu, para contar. Seu Eduardo, o pai falou assim, cadê o filho? Ó, o pai procurando pelo filho. Cadê o filho? Ó, pai, cadê o filho? Seu Eduardo, o Cláudio, teu filho, foi pregar. Ele não ia na igreja de crente. Mas quando você honra o que a Bíblia diz, as coisas começam, o céu descer, a nuvem vem, você está debaixo do favor. Aí o meu sogro falou assim, o Cláudio foi pregar. Então nós precisamos ir vê-lo? Falei, aonde? O senhor quer ir vê-lo? Quero assistir a pregação do meu filho. Mas é para já, vamos de chinelo mesmo. Ainda lembro que o Dionísio falou assim, eu não vou de chinelo. Eu falei, sai dessa religiosidade, Dionísio. Vai de chinelo sim, eu também vou. Não, mas eu não vou para a igreja de chinelo. Eu falei, mas nessa você vai. Pode pôr o chinelo, eu vou de chinelo para se compadecer com você também. E a Gislé também vai de chinelo, mas nós vamos de chinelo porque nós não somos religiosos, nós vamos entregar nosso coração. Meu sogro quer ir. Vai, vamos, meu marido já foi, vamos pegar o carro. Ele, não. Eu falei, levanta dessa religiosidade e vamos, de chinelo, mas vamos. E ele foi. Chegamos lá e nós entendemos que tudo é profético. Por isso que eu entendo que Deus está usando o Estevão para falar. Ainda a voz não está saindo. Mas ele vai clamar, Abba Pai. Entenda que Deus está falando com você em Romanos 8. Aí, quando chegamos lá, na igreja, todo mundo estava na igreja olhando, o Cláudio terminou o louvor, e nós chegamos no final da igreja. Quando nós chegamos no final da igreja, um homem de 93 anos, entrando dentro da igreja para ver o filho. O pai quer ver a manifestação dos filhos nesses dias. Eu entendo isso. O pai quer ver os filhos se manifestarem. O pai quer ver os filhos se
manifestarem. Olhe bem, quando o pai entrou lá, ninguém viu nada, todo mundo estava olhando para cá. Mas o Cláudio desconcertou o Cláudio. Ele, o pai está aí. O pai está aí. E todo mundo achando que era Deus, né? Claro que é. É o Deus, né? O pai está aí. E começou a chorar. Mas é lógico que é Deus, porque Deus está nos nossos pais. A Bíblia diz em Provérbios que a glória do filho é os pais. A Bíblia diz em Provérbios que a glória dos filhos são os pais. Então, Deus está nos pais, sim. Nós não honramos eles. Se nós não honramos, nós temos vida curta. Nós morremos, nós ficamos presos e miseráveis. É sério isso. E quando ele falou assim, entrou, meu sogro, de 93 anos, muito sábio, o Cláudio, o pai está aí, começou a desconcertar, ele mudou totalmente a pregação. O Cláudio começou a falar, Deus nesses dias quer ver os seus filhos pregarem, Deus nesses dias quer ver os filhos manifestarem, Deus... E começou a falar, porque o pai quer ver isso. Ninguém entendia nada, começou a chorar, mas era o pai que estava chegando. Eu falei, Eduardo, o senhor quer sentar lá na frente? Ele, não, se eu for lá na frente eu vou quebrar tudo isso aqui, porque meu filho já está chorando, não vai acabar com isso. Eu falei, é verdade, o pai chegar perto vai acabar com tudo. Nós sentamos, eu entendi que eu, como papel de igreja, como Espírito Santo, mulher, você é papel da igreja, você tem a presença do Espírito Santo, mulher, você com esse papel, você só auxilia que o Filho manifesta e Deus aparece. É a manifestação da igreja essa, mulher, você só dá um auxílio. O Filho manifesta, Jesus, e o Pai aparece. Nós, mulheres, temos um poder de sim ser um auxílio tão grande dentro da nossa casa. Por isso que Jesus, quando olhou para mim e para o Cláudio, eu preciso expulsar os cambistas de vocês. Eu preciso arrancar os cambistas que estão no templo de vocês. O que é cambista? Aquele que negocia. Não, eu não vou para Ponta Grossa porque eu tenho ministério aqui. Aí, afinal de contas, eu sou conhecida em Limeira. Não, eu não vou para Ponta Grossa. Afinal de contas, o mundo gosta de mim na rede de adultos. Não, afinal de contas, eu não posso largar uma igreja grande. Não, eu não vou para Ponta Grossa para cuidar do idoso, nem de uma idosa. Eu negocio, cambista. Cambista, ladrões, na porta do meu templo. Quando eu negocio, Deus... Não, eu não posso largar o meu trabalho para ficar com meu filho, né? Eu vou contratar uma babá. Cambista. Eu negocio. Quando eu idolatro o ministério, mas eu não honro meu pai. Cambista. Eu negocio a porta do templo quando eu não abro mão do meu trabalho para cuidar dos meus filhos, porque afinal de contas, meu trabalho é importante eu ter lá. Aí hoje a Maristela, eu verdadeiramente sou paga para brincar com o filho de vocês. Eu estou dizendo isso profeticamente porque eu cuido de crianças hoje e eu brinco com ela e eu sou paga para brincar. Porque cadê os pais? Cadê as mães? Não, mas é importante eu trabalhar, afinal de contas vai faltar, né? Lá em casa, um tênis bom, uma roupa boa, eu preciso trabalhar, eu e meu esposo, e contratamos e levamos na creche os filhos, e damos para quem? Quem que vai ensinar os filhos? Cambista no nosso templo, a porta do nosso templo tem cambista sim, covil de ladrões, quando nós negociamos, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu busco um pouquinho, amanhã eu jejuo, amanhã eu busco o Senhor, cambista. Nós temos ladrões na porta do nosso templo, sim. Nós precisamos nos arrepender e dizer, Jesus, venha hoje expulsar os cambistas do meu templo. Venha hoje, Jesus, expulsar os cambistas do meu templo. Por quê? Porque eu negocio. Ah, hoje não, marido, hoje não vamos fazer amor, afinal de contas, estou cansada. E a mulher manipula. Aí Deus me colocou bem no meu lugar. Maristela, eu vou arrancar de você a idolatria. Mas Deus, eu não sou católica mais, né? Eu não idolatro, você idolatra. Você idolatra homens e você idolatra teu dom. Idolatra ministério, sim. Vou colocar você bem no lugarzinho seu. Vou levar você para cuidar do idoso. E o idoso vai te ensinar a ser grata. Porque quando eu colocava a pantufinha nos pés do meu sogro, Deus me ensinando a honrar. Eu falei, Eduardo, vou pôr o chinelinho no teu pé. Ele falou, Estela, muito obrigada. Eu falei, meu Deus... Meu sogro me ensinando a ser grata. Ainda ele me agradece. O Cláudio falava, papai, vou beijar o senhor no rosto. Ele, filho, obrigada por me beijar. Eu falei, Deus está nos ensinando, está nos quebrando, para dizer que não somos nada mesmo. E nós achamos que somos alguma coisa no altar. Quando pregamos um microfone, Deus me ensinou a dizer assim, ó, não ao poder, não à idolatria, não a Mamon, não a Jezabel e não a Leviatã, que é o orgulho. Deus me ensinou que não tem valor você cuidar de um pai, de uma mãe, de uma filha, seja quem for,
e renunciar mamon e o dinheiro. Deus me ensinou que mais importante, porque Deus resiste o soberbo, e Deus estava me resistindo. E Deus falou, se você não obedecer, você vai ficar aí, você pode até morrer, Maristela. Aí em Limeira, fique aí, que nem Jonas, eu vou fazer você ficar presinha. Eu falei, não, Deus, eu não quero viver essa vida. Então Deus expulsou os cambistas do nosso templo. Quando eu achava que era alguém, e quando eu vi meu sogro, e dizer, Deus me ensinou muita coisa, a gratidão, a graça, porque eu falava assim, Maristela, eu amo Jesus, eu vou embora para Ponta Grossa porque eu amo Jesus, eu vou embora para Ponta Grossa porque eu amo Jesus, por isso que eu vou embora. Quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu falei, Deus, eu não amo Jesus, não. Eu sou uma orgulhosa e mentirosa, porque não amo não, porque na primeira luta, quando falaram, você não tem casa para morar, vamos morar lá no meio do mato, na cabana, não tem patente, porque não é mais época de patente, só o Paraná que entende que é patente, aquela casinha de madeira, com buraco, não tem nem banheiro para vocês mostrar, fica bem à mostras para vocês, as fezes de vocês, eu vou colocar vocês bem no lugarzinho de vocês. E ainda quando eu fiz um monte de ovo de Páscoa, achando que estava sendo usada por Deus para abençoar os pobres, e pus na geladeira, entrou ladrão lá e levou todos os ovos de Páscoa. Aí eu chorava, falava, Cláudio, os ladrões levaram os ovos de Páscoa dos pobres. O Cláudio falou, mas eles são pobres. Foi para os pobres. Ainda meu marido dava uma risada, eu falei, Deus me colocou bem no meu lugar, para dizer, Maristela, eu vou tirar todo o teu orgulho, porque eu resisto ao orgulhoso. Eu resisto a mulher jezabélica e eu resisto o homem que tem mamão, aqui que negocia a presença de Deus. Você está negociando a minha presença, você quer mais pessoas, mais ministério do que minha presença. Onde está a tua presença? Na vida do meu sogro, na vida da minha sogra. Eles se revelaram Cristo a mim. Arrancou os cambistas do nosso templo. Então hoje eu digo para vocês, eu sou uma pessoa totalmente... Falei, meu Deus, e ainda além de mais, Deus me deu o marido que eu preciso. Fica bem certinho no teu lugar, Marcelo. Fica bem certinho no teu lugar. Qual que é o maior trabalho que eu faço hoje no meu ministério? Ser esposa. Ser mãe dos filhos das que não estão cuidando dos filhos. Hoje nós não temos filhos, mas temos um monte de filhos por aí cuidando. Qual que é o maior meu chamado hoje? É ser esposa. Ser filha, porque ainda cuido da minha mãe. Esse é o maior chamado nosso. Não é ser profeta, não é ser evangelista, não é ser missionário, não é ser diácono, é o maior chamado nosso é ser esposa e mãe. E temos que resgatar isso. Jesus expulsou os cambistas do nosso templo e está purificando e limpando, para que mostre que a nossa casa luxuosa não é importante. O que é mais importante é nossa casa limpa. Nós precisamos voltar para esse lugar, de dizer, expulsa os cambistas que estão negociando a sua presença. Porque hoje eu descobri quem é meu pai. Eu sei quem que é meu pai. Eu falo assim, pai, tu és meu pai. Hoje eu sei quem que é meu pai. Hoje eu conheço meu pai. Antes eu conhecia Deus. E a gente fala tanto de Abba pai de boca para fora. Mas na hora do aperto, nós tentamos fazer uma forcinha para conseguir alguma coisa, para fazer do nosso jeito. Hoje eu descanso. Porque tudo, como o Cláudio falou, nós estamos debaixo do favor. Porque o Cláudio falou, mãe, eu vou orar para a senhora partir. E ela partiu. Pai, nós vamos orar para o Senhor não sofrer, mas no dia que o Senhor tem que partir, Pai, no tempo que o Senhor vai partir alegre, fazendo o que o Senhor gosta. O Senhor não vai ficar no hospital. Ele faleceu comendo minha padinha. Graças a Deus eu não estava em casa, mas era o tempo de Deus. Mas um tempinho antes em casa, ele ficou ruim. Nós discernimos que não era o tempo dele partir, nós vamos orar para a cura. E sabe como que foi a cura dele? Quando nós percebemos que ele estava doente, nós começamos a colocar louvor. E colocamos um louvor no ouvido dele e declaramos o quanto era amado. E aí que eu quero falar para você, quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu falava, Deus falou, você é igual ao Pedro, você acha que me ama? E você veio em Ponta Grossa para dizer que você me ama? A gente fala, não, eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, eu vou fazer isso porque eu amo Jesus. Não, Maristela, o teu amor é falho. Pedro era assim, e Pedro negou Jesus. E ele falou sempre, Pedro, eu amo Jesus. E chegou o momento da vida de Pedro que ele negou Jesus. Maristela, seja como João, que diz assim, eu sou amado do Pai. Eu sou amado do Pai. Sabe por quê? Porque se eu sou amado do Pai, eu não vou negar Jesus. João nunca negou Jesus, porque ele confiou o amor dele no amor do Pai. Se você viver a tua vida confiando que você ama Jesus, você vai negar Jesus em um momento da sua vida. Mas se você vive a tua vida confiando no amor do Pai, você vai sempre, nos momentos difíceis, você vai colocar o teu rostinho no peito do Pai. Porque se confia no amor dele, você sabe que ele é teu Pai, que ele está fazendo tudo. Hoje,
Nós não vamos lutar com demônios, pôr a mão na cabeça e ministrar demônios, não, sabe? Porque nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos dizendo que o maior demônio que pode existir na minha vida é o espírito de Isabel, o orgulho e o dinheiro. Porque ele se arrisca até nos perder quando nos dá dinheiro, mas ele nos dá, Deus nos dá, ele se arrisca até nos perder. Eu vou prosperar você, até eu me arriscando a te perder, filho, mas eu vou te dar. E a pior coisa quando um homem recebe e se perde é quando ele tem dinheiro. Então a maior luta nossa não é contra os demônios mais, é contra principados, de vencer o orgulho, de querer fazer do jeito nosso, vencer a Jezabel que quer controlar e manipular o marido, e vencer uma mão que há dentro de nós. Negociamos, não, mas se eu ganhar isso, eu posso dar isso. Esses cambistas têm que ser expulsos do nosso templo. Quando eu falei para Jesus, de fato, Jesus, eu não te amo mesmo. Eu preciso saber que quanto o Senhor me ama e tem misericórdia da minha vida. A minha vida mudou. Porque toda vez que eu lembrava, eu falei, não, eu não amo Deus, eu não consigo amar pelo fato, mas Ele me ama. É pelo amor dEle que eu vou embora para Ponta Grossa. Aí eu não vou negá-lo. Nunca mais eu vou negá-lo. Então eu quero que você se coloque de pé e peça para Jesus, que cambista que está na porta do teu templo. Que cambista que está na porta do teu templo. Hoje eu sou essa mulher. Ah, eu sou uma bênção? Você não me conhece dentro de casa. Meu marido que fala que eu sou uma lixa. Mas, se você acha que eu sou bênção, quem construiu minha vida, Deus usou meu marido para me construir. E está me construindo. Deus está usando ele. Você acha meu marido uma bênção? Deus usou eu para tornar ele o que ele é hoje. Você acha teu marido péssimo? Problema seu. Você que construiu ele assim. Mulher. Você reclama do teu marido é isso, teu marido é aquilo, você que construiu ele desse jeito, a mãe dele começou e você terminou. Agora é melhor você desconstruir tudo e dizer, Deus, quebra tudo mesmo, quebra tudo e põe o verdadeiro fundamento, porque meu marido é bênção, porque Deus usou a minha vida para construir. Ah, meu marido, você não sabe quem que é, meu filho, você não sabe quem que é, você que construiu. Então, se está tudo errado, peço para Deus desconstruir. Porque quando eu cheguei para Ponta Grossa, Deus mostrou o quanto eu era orgulhosa, o quanto tinha Mamon dentro de mim, o quanto tinha Jezabel ainda habitando em mim, manipulando as coisas do meu jeito, fazendo as coisas do meu jeito. E agora eu digo assim, ainda estamos em construção, mas agora nós sabemos que deixamos o Espírito Santo manifestar. O pastor vai chamar para pregar? Amor, pregue o que você tem que pregar. Depois Deus, se Deus me usar, vai me usar. Mas você é a boca de Deus lá em casa. Você é o governo de Deus. E eu ouço Ele. Quando Ele fala assim, não. Tá bom, amor, eu vou orar. Vamos orar. E Ele é a boca de Deus. Seu marido pode não orar muito, mas o que ele orar, Deus vai ouvir. Porque a honra e o governo está sobre Ele. Ah, mas ele nem ora muito. Você que pensa, Deus tem falado com ele. Ele abre a boca, ele nem faz força, Deus vai honrar. Eu quero que você ore para nós encerrar, dizer, Deus, expulse o cambista que há dentro de mim. Se eu tenho negociado a tua presença muitas vezes, Jesus, eu quero tanto te conhecer, mas eu negocio principalmente com o celular. Eu não abro mão do celular, mas a sua presença eu abro. Eu não tenho tempo para o Senhor, mas para o celular eu tenho. Eu não tenho tempo de me alimentar da tua palavra, mas eu tenho tempo de comer. Ir na casa dos amigos, comer churrasco, comer isso, comer aquilo, mas eu não paro para me alimentar da palavra. Eu quero me arrepender porque eu tenho negociado a sua presença, negociado o cordeiro na minha vida. Eu tenho negociado essa verdadeira oferta de sacrifício na minha vida. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu tenho negociado até mesmo esse templo corpo físico. Quando Ele pede água, eu não dou a Ele. Quando Ele pede comida saudável, e eu dou comida que não é saudável a Ele. Eu tenho negociado. Quando o meu corpo não pede açúcar, mas meu corpo pede a doçura da tua palavra, e eu como açúcar no lugar da tua palavra. Eu tenho negociado sim, Jesus. Quando eu quero o verdadeiro cordeiro, e eu não vou para o cordeiro, e eu vou para os lugares de cativeiro. Eu peço perdão, Jesus, porque eu tenho negociado a presença. Quando alguém me fala, vamos à presença do Senhor, vamos à casa de Deus, e eu negocio, prefiro ficar assistindo, dormindo. E o meu lugar de descanso não é na cama, é no Senhor. Meu lugar de descanso não é na cama, é no Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque eu tenho negociado a tua presença. Eu tenho negociado os princípios de honra. Ao invés de honrar os meus pais, eu tenho honrado mais meu patrão, mais o homem de Deus, do que os meus pais. E a Bíblia é clara, que se você não cuidar dos seus, você já negou a tua própria fé.
E se é tempo de você sentar, que você sente. Se é tempo de você se levantar, que você se levante. Como meu próprio marido orou, é tempo de você, homem, se levantar. E talvez as mulheres vão ter que sentar então, para os homens se levantar nessa igreja, para que depois surjam os verdadeiros sacerdotes de Deus. E aí quando eles estiverem afinados na palavra, aí você, mulher, se levanta. Porque muitas vezes a mulher faz muito bem feito, e ela desonra o homem, porque ela faz tão bem feito, que ela quer passar à frente do homem. Se só existe o pastor aqui, como sacerdote, que Deus levante outros homens, para caminhar com o pastor Jefferson, homens de fé, homens que vão à frente, e que as mulheres auxiliem, e que elas não estejam à frente, mas que elas auxiliem. E que Deus use a vida da pastora Érica como uma mulher submissa a Deus, como um homem assim, Deus, como o pastor Jefferson, um homem que se levantou nessa cidade para ir contra o inferno, contra os principados e potestades, mas se posicionou como homem nessa terra, se posicionou como homem nessa cidade. E ele, Deus, tem estado diante de vales, mas ele tem confiado verdadeiramente a vida dele ao Senhor. Se levante homens nessa terra, nessa cidade, Deus, como o pastor Jefferson, que tem buscado a tua presença. Que não é, Deus, situações que param ele, não é aflição que para ele, mas somente Jesus e Deus pode pará-lo. Mas o pecado, dor, doenças não vai pará-lo, a aflição não vai pará-lo. E eu profetizo sobre a vida da pastora Érica, que dores não vão pará-la, vales não vão pará-la, porque ela é uma mulher submissa ao Senhor. E eu profetizo que a descendência do pastor Jefferson é abençoada nessa terra, porque o filho está clamando: Abba, Pai. O Estevão, de forma profética, ele chamou o Pai. De forma profética, o Estevão, como filho nessa terra, está clamando o Pai nessa terra. Que os pais se levantem nessa terra, que os pais se levantem nessa terra, e não estejam ausentes ao clamor do Filho. Em nome de Jesus nós profetizamos e declaramos: Pai, venha teu reino, venha teu reino sobre a cidade. Entrega mesmo, Senhor. Dá discernimento ao pastor Jefferson e à pastora Érica, desse tempo de vencer os cambistas que se apresentarem à porta do templo. Não vão negociar valores, não vão negociar princípios, não vão negociar a tua palavra, não vão negociar a tua direção para a vida deles. Pai, que eles se posicionem contra esses principados, Mamon, Jezabel e Leviatã, que é o orgulho. Senhor, que ajuda eles, levanta mesmo, Senhor, eles nessa cidade, como homens que não negociam nenhum momento que eles vão morrer pela causa do Evangelho. Importa morrer pela causa do Evangelho, ainda que eu sofra aflições, viva perseguições, importa morrer pela causa do Evangelho, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Pastor, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, os seus filhos, essa igreja, e que você saia daqui declarando: a partir de hoje eu sou outra pessoa. É a prática, porque a teoria é fácil falar, a prática é difícil cumprir. Em nome de Jesus, que você receba graça sobre a sua vida, em nome de Jesus.